Você ainda não entende qual ação que você deve comprar, se é a final 3, se é a final 4, se é a final 11, você não sabe nada, o que isso significa? Então vem assistir esse vídeo aqui que eu vou te explicar tudo. Se você não me conhece, eu sou o Marcel, lá do Instagram Comece a Investir, e hoje nós vamos falar um pouquinho para você sobre tipos de ação. Um ponto muito importante para você que quer começar a investir na Bolsa de Valores, você precisa saber exatamente ao pé da letra, bem certinho, o que significa os tipos de ação e quais ações você deve comprar. Então, vamos lá. Então, de forma bem simples, tá? Bem rápida para você entender. Quando uma empresa ela se cadastra na Bolsa de Valores, quando ela começa a ser negociada na Bolsa de Valores, ela vai precisar definir algumas exigências lá na B3. Então, para quem ainda não sabe, a B3 é a nossa Bolsa de Valores aqui do Brasil. E essa empresa precisa definir algumas regras. Quando ela entra na Bolsa de Valores, ela vai adotar um segmento de listagem. Nesse segmento de listagem que ela entrou é que vai ser definido quais tipos de ação que ela pode negociar. Então, de forma geral, para você entender, não são todas as empresas que vão ter todos esses tipos de ação que eu vou falar. Existem empresas que têm somente um tipo de ação, como tem outras que existem até 3 tipos de ação. Vocês vão ver isso com o passar do tempo, conforme vocês forem pegando mais prática no mercado financeiro. E isso é muito comum e é uma dúvida que eu recebo muito. Muitas pessoas me mandam essa pergunta buscando entender o que é uma ação com o código 3 no final, o que é uma ação com código 4 e quando vem uma ação com código 11. Muita gente fica perdida. Então hoje na Bolsa Brasileira nós temos 2 tipos de ação, mas 2 tipos que na verdade podem virar 3. Aí agora eu confundi tudo, né? Mas eu vou te explicar, vocês vão entender que é bem simples. Nós temos as ações que nós chamamos de ações ordinárias. As ações ordinárias são as ações com final 3. Nós temos também as ações preferenciais. As ações preferenciais são as ações com final 4. Porém, essas ações preferenciais também podem ter o número 5, 6, 7 e 8. Aí vai depender todas das regras de cadastro dessas ações junto à Bolsa de Valores. E por fim, nós temos as ações tipo Unity. As ações tipo Unity são as ações com final 11. Então, de forma geral, agora você já sabe que nós temos vários números lá no final. Então, a ação ela é formada, o código da ação sempre vai ser formada por 4 letras e esse número no final pode ser 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 11. Então você visualizando esses números e essas 4 letras, você já vai começar a ter uma ideia que isso pode ser uma ação e normalmente é uma ação. Então agora para você entender, eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas para que você consiga de uma vez por todas entender o que é uma ação ordinária, o que é uma ação preferencial e o que é uma ação do tipo Unity. Mas antes que eu me esqueça, se você está gostando desse conteúdo, está gostando do vídeo, não se esqueça e se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com o pessoal que você conhece, que gosta de investimento e quer começar a investir. Compartilhe esse vídeo para eles, vamos trazer mais gente aqui para o canal para que a gente possa passar essa informação para o maior número de pessoas possíveis. Então vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ação do tipo ON, que é a ação ordinária, que é representada pelo final 3. A ação ordinária nada mais é, a gente chama, eu gosto de falar que ela é uma das ações, é praticamente a principal ação, que é a ação ordinária, que é o grande objetivo daquela ação, ela é a ação que dá o poder de sócio para o acionista, tá? Então, quem tem a ação final 3 são aquelas pessoas que têm poder de voto, têm poder de participar de uma assembleia. É a ação que os grandes executivos da empresa que têm participação na empresa possuem. Eles precisam ter a ação final 3 para que ele possa exercer poder de voto e poder de decisão na empresa. Já a ação preferencial, que na maior parte aí é a ação com final 4, já é a ação que nós chamamos preferencial. Então, preferencial do quê? É o preferencial dos dividendos. Os dividendos são as distribuições de lucros da empresa. Então, quem tem ação final 4, ele não está muito interessado em ser sócio da empresa,
mas sim ter preferência no recebimento desses proventos. Então quem tem o final 4 normalmente tem a preferência no recebimento dos dividendos. Não quer dizer que as ações final 3 não recebam dividendos, recebem também. Porém, na preferência, o final 4 ele tem preferência nesse recebimento. Ele não pode exercer poder de voto e nem participar da assembleia. Porém, na distribuição de lucros, a preferência é pagar os dividendos para os acionistas que possuem as ações preferenciais. Aí eu comentei para vocês que existia um terceiro tipo de ação, que é a ação Unity, que é caracterizada pelo final 11, o número 11 no final. A ação Unity, ela já é um pouquinho diferente, que agora vocês vão entender de uma vez por todas quando nós falamos. Muita gente não gosta de ações Unity, outras pessoas não ligam muito, mas a questão da Unity funciona da seguinte forma. Nós temos as ações ordinárias e nós temos as ações preferenciais. A ação Unity é uma junção das duas, ou seja, você está achando que está comprando uma ação, mas na verdade você pode estar comprando 2, 3 ou 4. Tudo vai depender de como essa empresa cadastrou a Unity dela. De forma geral, uma Unity ela pode ser formada por uma ação ordinária mais uma ação preferencial, ou ela pode ser formada por uma ação ordinária mais 2 preferenciais. Essa regra quem determina é a empresa. Então é por isso que você visualiza quando você procura lá o valor da cotação, normalmente sempre vai ser a ação com final 11 com um valor mais alto do que a ação com final 3 e com final 4. E isso está explicado por conta disso, porque dentro dessa ação final 11 existem uma ação ordinária e outra ação preferencial, podendo ser mais, tá? Então você sempre tem que saber e pesquisar como que é formada a ação Unity daquela empresa em questão, para que você consiga entender de uma vez por todas por que o preço de negociação daquela ação Unity está custando muito mais do que a ação ordinária e muito mais do que a ação preferencial. Você só vai saber você pesquisando como é formado aquela ação Unity. Agora que você já sabe o que é uma ação ordinária, o que é uma ação preferencial, o que é uma ação Unity, eu vou falar a minha opinião e qual ação eu mais prefiro. Existem muitas pessoas que preferem só ação ordinária, outras preferem só preferencial, outras não se importam e compram Unity. Eu particularmente não tenho assim uma preferência única, tá? Eu gosto bastante de ações que me pagam dividendos. Então, quando eu vou escolher uma ação, eu olho basicamente como que está a liquidez daquele ativo e também qual que é a porcentagem do dividend yield, quanto que aquela empresa me distribui de dividendos. Aí sim eu tomo uma decisão. Então existem empresas que têm a Unity muito mais líquida do que a ação ordinária e a ação preferencial. E aí eu faço essa avaliação para eu definir entre as três qual que cabe melhor na minha estratégia. Eu particularmente não gosto muito das ações Unity, porque ela acaba me obrigando a comprar um ativo que eu não quero. Então eu olho e eu escolho normalmente entre a ordinária e a preferencial, mesclando liquidez e dividendos. Então pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender de uma vez por todas o que é uma ação preferencial, o que é uma ação ordinária, por que o valor da Unity é muito maior do que uma ação ordinária, do que uma ação preferencial. Se você gostou do vídeo, você entendeu, comenta aqui embaixo nos comentários qual ação você prefere. Você prefere ordinária, preferencial ou Unity? Coloca aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Forte abraço e te espero no próximo vídeo. Valeu!